tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer ao Pinzani por essa oportunidade, né, de fazer uma mesa feminista. Eu já tinha agradecido no início, né, desse simpósio, mas agora não estou aqui oficialmente, estou agora como filósofa. Então, agradeço novamente. E também gostaria de agradecer aos estudantes, né, que realmente construíram esse simpósio, né, e trabalharam incessantemente, né, para que isso fosse possível. Bom, eu vou falar sobre o feminismo universalista da Martha Nussbaum. Né? Aí vou tocar, inclusive, em algumas questões que a Milene já tocou. Bom, o título feminismo universalista, porque eu não queria colocar o feminismo liberal, né? Porque às vezes as pessoas entendem de uma forma diferente. Mas acho que não nesse público, né? Então, nessa palestra eu vou apresentar a defesa que a filósofa Martha Nussbaum faz do liberalismo político, compreendido como uma tradição liberal iluminista que vai de Cantor Rawls. Eu não chamei feminismo liberal exatamente porque as pessoas fazem muitas vezes, algumas vezes, essa confusão entre liberalismo político e liberalismo econômico, né? Então, entendo que é um feminismo liberal no sentido de Rawls, né? Muitas feministas têm objetado que a concepção liberal de natureza humana e de filosofia política não pode se constituir num fundamento adequado para uma teoria da libertação das mulheres. Nussbaum contesta essa visão, mostrando que o liberalismo oferece conceitos universais que são valores essenciais para o movimento feminista e para a luta das mulheres, quais sejam a noção de pessoa, a noção de autorrespeito, a capacidade de escolha, igual consideração do valor e dignidade dos seres humanos. Além disso, acho que essa é uma parte importante, né, da Martha Nussbaum, ela mostra que os movimentos feministas realmente utilizam, tá, essa ideia, esses conceitos do liberalismo político para fundamentar as suas reivindicações. E ao final eu vou apresentar a noção de capability novamente, né? A Milene já introduziu essa noção, já discutiu, né? Mas vou reforçar, mostrando que esse conceito responde às críticas ao feminismo liberal, feminismo feminista. A crítica feminista ao liberalismo. Alison Jagger, uma filósofa feminista americana, afirma no livro Feminist Politics and Human Nature que, cito Jagger, uma concepção liberal de natureza humana de filosofia política não pode se constituir uma fundação filosófica para uma teoria adequada de liberação da mulher. Fim de citação. Segundo Alison Jagger, outras feministas ressaltaram a impossibilidade do liberalismo oferecer uma teoria satisfatória para dar conta das reivindicações feministas. Podemos resumir as críticas feministas ao liberalismo em 3 aspectos principais. Primeiro, o liberalismo seria extremamente individualista. Ao dar ênfase ao valor e dignidade do indivíduo, subordina o valor a ser dado à comunidade, ou diminui, né, o valor a ser dado à comunidade e a entidades sociais coletivas, tais como famílias, grupos e classes sociais. Essas são as críticas, né, ao liberalismo. 2. O ideal de igualdade do liberalismo é muito abstrato e formal, faltando-lhe a devida imersão nas realidades concretas de poder das diferentes realidades sociais. 3. O liberalismo enfatiza a razão e dá pouco valor à emoção e ao cuidado. Desculpa fazer uma crítica do cuidado, não muito. E ao cuidado com as pessoas. Tá? Então, isso seria, na verdade, uma crítica da Alison Jagger, que ela seria mais uma feminista comunitarista, né? Inclusive, a gente pode ver que algumas críticas aqui são críticas dos comunitaristas, né, ao liberalismo político, já são críticas que já vêm de Hegel a Kant, né? Principalmente essa ideia de uma igualdade formal, né, de direitos formais. Bom, a partir dessas críticas, o liberalismo seria considerado, então, um sistema filosófico inadequado, devendo dar lugar a uma forma de comunitarismo, tá, ao marxismo ou à ética do cuidado. Assim, os 3 que poderiam ser alternativas, né? Bom, só um parênteses, assim,
Esse texto inicialmente foi também escrito para um livro que a gente provavelmente irá publicar, né, sobre várias correntes feministas, né? Então, às vezes, as pessoas falam, o feminismo isso, o feminismo aquilo, mas é importante a gente saber que tem várias correntes, né? Então, essa é uma corrente, mas nós teríamos também o feminismo comunitarista, a ética do cuidado e também o feminismo marxista. Bom, a partir da identificação das críticas principais ao liberalismo, Nussbaum fará uma defesa deste, que consistirá numa definição do termo, liberalismo político, né, numa indicação empírica de que o liberalismo é efetivamente utilizado pelas mulheres para fundamentar as suas reivindicações. Eu acho que, inclusive, essa é a parte mais importante para mim, e na defesa contra as críticas acima apresentadas. Então, a definição de liberalismo enquanto concepção filosófica. O que a Martha Nussbaum entende, né? Agora vamos entrar na defesa da Martha Nussbaum. Inicialmente, é necessário apresentar o que se entende aqui por liberalismo. Como primeira ressalva, o liberalismo político deve ser cuidadosamente diferenciado do liberalismo econômico. É por isso que o título não é feminismo liberal, mas se fosse em inglês seria liberal feminism. Né? Bom, enfim, porque dentro do vocabulário americano, inglês, enfim, nós entendemos que o liberal está mais ligado a essa tradição, né, de liberalismo político que perpassa, que vai de Kant, John Rawls. Né? Bom, então, qual a diferença entre o liberalismo político e o liberalismo econômico? Aquele, no caso, o liberalismo político, trata da proteção das esferas de escolha e tem sua origem no iluminismo liberal. Quando Nussbaum fala de liberalismo, ela tem em mente, eu cito a Nussbaum, um texto que se chama The Feminist Critique of Liberalism, que está no livro Sex and Social Justice. Então, cito a Nussbaum, a tradição do liberalismo kantiano, representada atualmente no pensamento político, e também a tradição liberal utilitarista clássica, ela está se referindo a isso, né? Especificamente tal como exemplificada na obra de John Stuart Mill. Contudo, isso ainda é um pouco vago, né? já que Kant, Rawls e Mill se apresentam semelhanças, apresentam, como nós sabemos, né, igualmente diferenças essenciais nas suas doutrinas. Então, o que a Martha Nussbaum, a que ela está se referindo realmente aqui quando ela fala de liberalismo, né? Então, quais seriam, segundo a Nussbaum, as características que definem o liberalismo político nessa tradição? O liberalismo defendido pode ser definido, segundo a Martha Nussbaum, através de 3 pontos principais. Primeiro, essa tradição defende a igual dignidade e valor dos indivíduos, independentemente de sua posição social. Então, essa seria a primeira. 2, como segunda característica importante, nós temos a defesa do poder de escolha, que consiste na capacidade de planejar a vida de acordo com a sua própria valoração de fins. Tá? Isso aí está muito claro em John Rawls. Né? Esse ponto foi desenvolvido principalmente por John Rawls no livro A Theory of Justice, o qual sustenta que a potencialidade para desenvolver esta capacidade é base para a igualdade humana. Esses 2 primeiros pontos, a questão de igual dignidade e valor, né, e a defesa do poder de escolha, tá? Então, os 2 primeiros pontos, que os indivíduos devem ter igual valor e dignidade, a defesa das esferas da escolha, são interligados, de forma que não é possível haver igual consideração de valor e dignidade sem a preservação de uma razoável capacidade de escolha. Enfim, então tem uma ligação desses 2, mas é importante frisar que nós temos, então, 1, igual consideração de valor e dignidade, 2, capacidade de escolha. A essas 2 características soma-se uma outra, qual seja, que a igualdade moral das pessoas concede a estas uma reivindicação equitativa a um certo tipo de tratamento na sociedade. Tratamento este que promova a liberdade de escolha e respeite e promova o igual valor das pessoas. Tá? Então, terceira é que nós temos uma igualdade moral, tá?
que concede reivindicação equitativa a um certo tipo de tratamento na sociedade. Então, seriam esses 3 itens, né? Essas 3 características que definiriam a Martha Nussbaum, o liberalismo político, ou pelo menos que ela vai utilizar para fundamentar a sua teoria feminista, né? Bom, a fim de esclarecer em que consistem esses pontos, Nussbaum nos indica quais as ordens sociais às quais o liberalismo político, definido aqui de forma ampla, se oporia. Então, o que está fora disso? Qual o tipo de organização social e política que não expressa esses princípios caros à tradição liberal? Que ela retoma um pouco John Rawls, né, também. O liberalismo opõe-se a formas de organização social que tomam diferenças irrelevantes do ponto de vista moral como fontes sistemáticas de hierarquia social. Trata-se aqui do que Nussbaum denomina de naturalização de hierarquias. Os exemplos dados são o feudalismo, a monarquia hereditária e o sistema de castas da Índia. Outros sistemas de castas que são criados em vários lugares e épocas igualmente se oporiam a esse sistema. Bom, o segundo exemplo de formas sociais que se oporiam ao liberalismo seriam formas de organização política que visam o bem para o grupo como um todo, o bem do corpo social, sem pensar no bem-estar dos indivíduos. A última forma seria a política baseada numa ideologia, no sentido de tornar uma concepção particular de valor, utópica, religiosa ou tradicional, como padrão obrigatório impostos a todos os cidadãos. Pode-se citar vários exemplos dessas formas ideológicas da política, regimes políticos intolerantes quanto às crenças religiosas, ou que impõem uma única crença, ou baseados numa única visão política utópica de bem. O liberalismo, conforme Nussbaum, cito Nussbaum, seria oposto ao marxismo, a ordens sociais teocráticas e a muitas outras formas de conservadorismo autoritário ou baseado na tradição. Isso é uma citação da própria Nussbaum, né? Em suma, nós poderíamos afirmar que o liberalismo político ele se define pela defesa de esferas de escolha e pelo igual respeito aos indivíduos. E essas reivindicações, pela Nussbaum, são essenciais para a luta das mulheres, ao contrário do que pretende a crítica feminista ao liberalismo. Bom, agora nós vamos entrar, então, na utilização desses conceitos do liberalismo no movimento de libertação das mulheres. Eu acho que isso é uma parte mais interessante. Mostrar que, realmente, as mulheres pensam que esses conceitos do liberalismo político, principalmente a ideia de defesa de esferas da escolha, igual respeito e ideia de igual respeito pelos indivíduos, que esses conceitos são importantes quando as mulheres fazem suas reivindicações individualmente ou dentro de movimentos, né? Bom, então, a utilização dos conceitos do liberalismo no movimento de libertação das mulheres. A adoção do liberalismo político como pensamento que apresenta uma fundamentação razoável para o feminismo não provém apenas de uma pura análise de conceitos. Ele é utilizado pelas mulheres no seu discurso concreto de libertação em várias partes do mundo. Nussbaum cita 3 discursos bastante elucidativos. Primeiro, ela fala sobre uma fala, né, se refere a uma fala de Rup Verma, que é uma ativista feminista indiana, que, ao criticar as tradições religiosas na Índia, mostra como essas tradições privam a mulher da sua liberdade e personalidade plena. Para mim, afirma Verna, a feminista indiana, 3 coisas definem a personalidade plena, que é o que ela gostaria que, enfim, que as mulheres pudessem ter na Índia, né? Autonomia, autorrespeito e sentido de realização. Bom, então nós vemos aqui claramente a referência aos termos que definem a proteção dessas esferas de escolha, autonomia, autorrespeito,
sentido de realização dos seus próprios objetivos e a ideia também de respeito enquanto autorrespeito, né? Então, é isso que a feminista indiana está falando, tá? Autonomia, autorrespeito, sentido de realização. Por exemplo, se a gente for pegar autonomia e autorrespeito, já está nesse pensamento liberal desde Kant, né? Então a gente pode traçar essas raízes desde Kant, tá? E o que a Martha Nussbaum diz, bom, isso é muito importante, as pessoas utilizam isso, né? As feministas utilizam isso, elas querem isso, elas querem autonomia, tá? Então esses conceitos não são tão inúteis, né? Isso que ela está demonstrando, esses conceitos não são inúteis para basear uma luta de libertação das mulheres. Um outro discurso que ela analisa, que eu acho também interessante, é da primeira mulher cirurgiã do Sudão, Naheed Tobia, que lutava contra a prática de mutilação genital feminina, né? Então ela explica as razões pelas quais ela considera essa prática, ainda que aceita culturalmente, uma violência contra as mulheres e uma violação dos seus direitos. Segundo Tobia, as organizações dos direitos humanos devem declarar que a mutilação genital feminina é uma violação dos direitos das mulheres, pois, cito Nussbaum, se as mulheres devem ser consideradas como membros iguais e responsáveis da sociedade, nenhum aspecto de sua integridade física, psicológica ou sexual pode ser comprometido. Outro interessante depoimento é dado pela descrição de um encontro de viúvas de toda a Índia. Discutiam as suas condições de vida. Segundo a revista Hindu Magazine, durante o encontro, elas concluíram que devem ser vistas como pessoas que têm direito à vida, mesmo que seus esposos estejam mortos, e como cidadãs que têm direito aos recursos tais como terra, habitação, emprego, cartões de crédito, os quais as habilitarão a viver e criar seus filhos com dignidade e autorrespeito. Então aqui nós vemos novamente essa linguagem dos direitos, né? E a linguagem do autorrespeito, a linguagem da autonomia, tá? Como sendo importante na libertação, enfim, dessas mulheres, ao menos, né? Os depoimentos coletados por Nussbaum referem-se a sociedades diferentes da nossa. Isso não significa, todavia, que as mesmas críticas não possam aqui se aplicar. Obviamente, as mulheres que vivem em sociedades onde a mutilação é compulsória sofrem uma opressão muito maior do que as mulheres ocidentais. Então a gente pode dizer, bom, ok, lá elas estão num nível menos desenvolvido do ponto de vista da libertação das mulheres, dos direitos. Então elas ainda usam esse vocabulário universal dos direitos, tá, de autonomia e de esfera de escolha, porque elas estão numa situação aquém da mulher ocidental. Tá? Mas se a gente, enfim, para nós esse tipo de discurso não serviria mais. Aí nós precisaríamos de um outro. Essa seria uma possibilidade. Tá? Mas o que a gente vê, né, é que esse discurso também é importante para nós, vamos dizer, mulheres ocidentais. Tá? Então não há dúvida de que a mutilação obrigatória, que o impedimento formal do acesso à educação e ao trabalho, do acesso aos meios de autossobrevivência, impedem a livre escolha numa forma muito mais grave e radical do que vivemos hoje aqui, nas mulheres ocidentais. Enfim. O liberalismo nos dá uma ferramenta de julgamento dessas práticas sem cair na armadilha de tudo justificar e aceitar em nome do multiculturalismo. Acrescentando aqui a Martha Nussbaum, podemos dizer que mesmo Kant, perguntaram se não ia ter Kant, tem um pouquinho, na sua fundamentação na metafísica dos costumes, já nos ofereceria com seu imperativo categórico um instrumento de julgamento moral universal. E esse instrumento pode ser utilizado também, né? Tal fórmula pode ser enunciada da seguinte forma: eu gostaria de ver minha máxima tornar-se uma lei universal. É fácil mostrar como essas práticas mutiladoras, por exemplo, opressoras em relação às mulheres, não passariam no teste do imperativo categórico. Poderia eu querer que todos nessa sociedade fossem mutilados genitalmente? Né? A
A resposta dessa de todos na sociedade seria não, tá? Pois a mutilação, por exemplo, do pênis não seria aceita. Tá? Então, esse argumento é meu, tá? Mas, enfim, mas é isso, né? Então, a gente pode pensar assim, mas o Kant, né, não teria o que dizer em relação à libertação das mulheres, ou esses conceitos do liberalismo não teriam, né, não teriam nenhuma aplicação. Mas a gente aplica o imperativo categórico e a gente já vê que não funciona. Enfim, que essas práticas já deveriam ser criticadas, não poderiam ser universalizadas, né? O mesmo poderia ser aplicado às restrições impostas às mulheres quanto à educação e trabalho. Gostaria que todos sofressem os mesmos impedimentos, tá? Por exemplo, gostaria que todas as pessoas ganhassem menos por um trabalho igual, ou que algumas pessoas... Logo, eu chegaria a uma ideia, tá, de igualdade do ponto de vista, enfim, em relação ao salário, em relação ao mesmo trabalho, por exemplo, mesmo usando imperativo categórico, ou seja, esses instrumentos do liberalismo clássico, que a gente poderia chamar de liberalismo clássico, eles serviriam, né, para mostrar que essas práticas não deveriam ser admitidas. A crítica a essas práticas não ocidentais pelo liberalismo baseia-se numa ideia de autorrespeito e igual consideração do valor das pessoas, independentemente de sexo, raça e religião. Devemos notar, contudo, que essa crítica não tem a implicação que muitos atribuem a ela. Primeiramente, não se segue da crítica às práticas sociais que desrespeitam alguns direitos das mulheres à legitimidade de uma intervenção externa, por exemplo. Em segundo lugar, a crítica a sociedades diferentes não implica que estejamos cegos quanto aos problemas da nossa própria sociedade. Se nós defendemos de forma séria a não mutilação feminina, por exemplo, isso não significa apenas criticar aquela prática cultural, né? Então, nós criticamos práticas de outras culturas com base no direito de integridade física. Nós não podemos também ficar cegas à mutilação autoimposta pelas mulheres, às mulheres ocidentais, tá? Através, por exemplo, do número enorme de cirurgias estéticas. Tá? Então, isso aí também pode ser considerado uma mutilação. Obviamente, as sanções a uma mulher que não se submete à mutilação feminina no Sudão são mais graves do que aquelas impostas à mulher ocidental que não se submete a uma lipoaspiração ou ao implante de seios. Contudo, isso não significa que estas tenham a sua esfera de escolha totalmente preservada. O liberalismo político não é, todavia, cego a isso, pois não é apenas a proibição legal que impede a livre escolha, mas também sanções e imposições sociais, ainda que nessa situação o grau de liberdade seja maior do que na outra, né, na imposição, enfim, de uma mutilação. A luta de algumas mulheres ocidentais para serem respeitadas nas suas características físicas, sem serem pressionadas a seguir modelos estéticos que incitam a mutilação, afirma o discurso do liberalismo pela manutenção do seu poder de escolha. Tá? Então, seria mais um recurso do que uma crítica. Bom, agora eu vou entrar um pouco na resposta às críticas endereçadas ao liberalismo, né? A Marta Nussbaum vai novamente mostrar essas críticas, né? E vai tentar resolver isso com as capabilidades. A mera utilização dos conceitos clássicos do liberalismo pelo movimento feminista não nos dá uma justificativa teórica do liberalismo, né? Para fundamentá-lo, é necessário examinar as críticas endereçadas a essa doutrina e sua possível defesa. Um dos eixos principais da crítica feminista é ao suposto egoísmo defendido pelo liberalismo. Então, algumas críticas que eu já enunciei inicialmente, mas aqui eu vou mostrar o que a Nussbaum vai responder. Segundo essa, o liberalismo defenderia a autossuficiência em detrimento do cuidado com a família e com as comunidades em geral. Nussbaum considera que a crítica ao egoísmo pode ser dirigida a algumas matizes do liberalismo econômico, mas não ao liberalismo político. Se tomarmos duas correntes principais do que Nussbaum denomina de liberalismo político, o utilitarismo e o kantismo, vemos que essa crítica não procede. O utilitarismo visa a maximização da felicidade de todos, não de indivíduo. A doutrina de Kant claramente opõe-se à busca de felicidade pessoal como objetivo da moralidade.
Pelo contrário, apenas a busca da felicidade alheia pode ser um dever, então não teria por que chamar essas duas doutrinas de doutrinas egoístas. O liberalismo defende a verdade, não o egoísmo, mas a autossuficiência. Tal defesa não implica, contudo, um elogio do egoísmo, visto que a beneficência é tida como um dever moral. A autossuficiência significa que os seres humanos, independentemente de raça, sexo e outras distinções não moralmente relevantes, devem ser capazes de decidir sobre seus objetivos. Tratar os seres humanos como meios e não como fins em si seria contrário à ideia de autonomia defendida pela doutrina liberal. Uma outra crítica endereçada ao liberalismo seria que, ao encorajar a autossuficiência dos indivíduos, leva-os a minimizar sua dependência dos outros e subestimar o valor da família e associações comunitárias. Nussbaum nega que os expoentes filosóficos do liberalismo defendessem a não consideração dos outros. Kant, por exemplo, aconselha que o agente não tome seu próprio prazer como razão de ação. Mesmo aquele que tem pouca simpatia no seu coração deve, por exemplo, realizar atos de beneficência. Se a crítica à autossuficiência significa que a relação com os outros é negligenciada pelo liberalismo, tal crítica não possui um fundamento sólido. Contudo, o liberalismo realmente defende um projeto de autossuficiência, e esse projeto é importante para o feminismo, né? Onde os indivíduos não estão submetidos às exigências do todo, mas possuem seus próprios projetos, que podem ser distintos dos projetos a eles atribuídos pela comunidade. Esse deslocamento da parte indivíduo em relação ao todo comunidade é benéfico para as mulheres. Então, ela mostra aqui que essa crítica, ela realmente não seria boa para as mulheres, porque é bom para as mulheres que elas consigam exatamente se descolar dessa comunidade. Por quê? Pois as mulheres sempre foram tratadas e valorizadas como parte de uma família ou comunidade, enquanto reprodutoras ou encarregadas do cuidado com os outros membros. Então, esse detachment, né, essa separação do indivíduo em relação ao todo é bom para o movimento feminista, né? As mulheres realmente querem fazer isso, deveriam querer, né? Segundo aspecto da crítica feminista dirigida ao liberalismo enfoca o pretenso formalismo dessa doutrina. Segundo as críticas, o liberalismo apresentaria uma visão de pessoa muito abstrata, a qual não consideraria as diferenças de hierarquia social e desigualdade de poder. Novamente aqui, a estratégia de Nussbaum é mostrar que nem todas as correntes liberais seriam cegas às diferenças sociais de poder. Prova disso seria o tratamento que os liberais rawlsianos dariam à ação afirmativa. Então, admitindo que alguns indivíduos possuem vantagens derivadas de características morais irrelevantes, os seguidores de Rawls admitem que não é apenas razoável, mas necessário moralmente reajustar esse benefício de forma que alguns indivíduos não tenham benefícios excessivos. Uma outra crítica refere-se à pretensa desconsideração das emoções pelo liberalismo. Segundo Jagger, uma das mais ferrenhas críticas, né, à teoria liberal, ela nos diz que a teoria liberal é fundamentada na concepção dos seres humanos como essencialmente agentes racionais. Ao ter esse modelo para os seres humanos, o liberalismo desconsideraria uma parte essencial da essência humana. Neil Noggins acrescentaria uma outra nuance a esta crítica. Em Carey, né, ela defende que o amor maternal, por exemplo, é uma experiência extremamente rica emocionalmente, na qual não entram elementos de julgamento racional. A Nussbaum contesta essas críticas, né? Primeiro, negando que os teóricos liberais tenham dissociado tão radicalmente a razão e a emoção, né? E o pesar, por exemplo, envolve uma crença de que algo de valor foi perdido, mas isso tem mais relação com a ideia que ela apresenta de emoções, né? Como um certo neo-estoicismo, né? Bom, mas enfim, em suma, Martha Nussbaum mostra que nesse artigo o liberalismo, principalmente aquele que segue os ensinamentos de Kant e Rawls, deve ser não só aceito, mas defendido com ardor pelas feministas, por apresentar conceitos que essas valorizam, que é a capacidade de escolha e autorrespeito. A Martha Nussbaum apresenta uma solução, né, que agora eu vou só concluir aqui rapidamente, em relação a essas críticas, que é a ideia de nós termos novos universais, né? Então ela
se defende da crítica, mas ao mesmo tempo ela aceita, como se parcialmente, a crítica no sentido de estabelecer novos universais, né, que consigam responder a essas críticas. E esses novos universais, né, eles são apresentados nesse artigo, não só nesse, mas em vários outros textos, ainda em Defense of Universal Values, e ela apresenta o conceito de capability. Tá? Então, as capabilities que vão nos dar exatamente esses universais, né? Então, vai nos apresentar o conceito de capacidades, né? Como uma resposta a essa busca de universais que não sejam paternalistas e que respeitem as diferentes culturas, um conceito que já tinha sido utilizado pelo economista Amartya Sen, né? Para avaliar a qualidade de vida de populações e indivíduos. A Milene já leu a lista das capabilities, né? Então nós temos capability, a vida, as capacidades, capabilidades, tá? Vida, saúde, integridade física, sentidos, imaginação, pensamento, emoções, razão prática, afiliação, outras espécies, brincar, etc. Então, as capabilities são, portanto, uma lista de pressupostos necessários universais para se ter uma vida digna de ser vivida. Ao invés de Kant e Rawls, é a inspiração aristotélica de função humana que nos leva a um conjunto de universais, eu que estou dizendo, não sei se ela aceitaria, mas enfim, é a inspiração universal dela, né, aristotélica da Martha Nussbaum, de função humana, que nos leva a um conjunto de universais que podem servir como valores de uma teoria universalista feminista. Obrigada.